Quantos anos você tem? 7. Testemunhe as reações cruas e surpreendentes de crianças diante da realidade brutal da prisão perpétua. Quando a inocência se encontra com a brutalidade do sistema, as respostas são inimagináveis. Este é um documentário que vai além do que você já viu, explorando a complexidade da realidade por meio dos olhos não tão inocentes das crianças. Passamos para o caso de Jessica. Aos 17 anos, ela se envolveu em um acidente de carro no Wyoming Medical Center, resultando na perda de 2 vidas. Ela se declarou culpada de 2 acusações de homicídio por veículo. Carnline estava dirigindo um veículo no sentido leste, na 2nd Street, se aproximando do Wyoming Medical Center, quando o veículo saiu da pista e atingiu uma placa logo em frente ao hospital e ao prédio em si. Brandon Avery, de 27 anos, e Amanda Strickland, também de 27 anos, faleceram devido aos ferimentos sofridos no acidente. Carnline também ficou ferida, mas sobreviveu. Mais tarde, os investigadores descobriram uma lata de ar comprimido dentro do carro e, em uma entrevista com a polícia, Jessica admitiu que a usou para ficar drogada. Também foi determinado que o carro estava a uma velocidade de até 76 milhas por hora no momento da colisão e ninguém estava usando cinto de segurança. A juíza a sentenciou a 12 a 17 anos de prisão. Jessica estava incrivelmente emocional no julgamento e lágrimas rolaram por seu rosto aflito enquanto ela falava no tribunal e demonstrava seu remorso. Peço desculpas aos amigos e famílias. E também desculpa para o tribunal e minha família. De uma tragédia no Wyoming Medical Center, onde uma jovem se declarou culpada de 2 acusações de homicídio por veículo, o segundo caso nos leva a um cenário igualmente chocante. Horas após uma denúncia à polícia, um suspeito de assassinato de 12 anos está sob custódia esta noite. 2 adolescentes e um menino de 12 anos são acusados de atirar em 2 homens, matando um deles. Na terça-feira, os adolescentes tiveram a liberdade sob fiança negada, mas o menino estava foragido. Uma força-tarefa multijurisdicional estava trabalhando para encontrá-lo, e na terça-feira à noite eles o localizaram. A imagem de um fugitivo de 12 anos chocou Omaha e a nação. E na noite passada, Jarrell Milton foi capturado centenas de milhas longe, em Minneapolis, após uma busca intensa para trazer o menino de volta para enfrentar a justiça. Ele é definitivamente o suspeito mais jovem que já vimos para esse tipo de crime. Aos 12 anos de idade, Jarrell Milton era a prioridade máxima dos marechais dos Estados Unidos em Omaha, segundo o deputado supervisor Chris White. Para um marechal veterano, é chocante mesmo. A imagem dele é especialmente chocante. Ele parece ter 12 anos, e é difícil acreditar que ele poderia matar alguém. Jamar e Primes Willis, ambos adolescentes, estão na cadeia e tiveram a liberdade sob fiança negada na terça-feira. Mas Milton estava foragido desde 29 de junho. Uma força-tarefa de fugitivos dos marechais e agentes de aplicação da lei local trabalharam sem parar, coletando informações sobre as conexões do pré-adolescente. Após a força-tarefa de fugitivos em Omaha receber várias dicas de que Milton poderia estar em Minneapolis com família ou amigos, eles informaram imediatamente os marechais locais. Isso aconteceu às 8h30 até às 11h30 da noite, onde ele estava preso. Ele estava andando perto de uma casa que já tínhamos identificado como possivelmente associada a ele. Autoridades nos informam que Milton não resistiu e obedeceu à polícia. Ainda estão investigando como ele chegou a Minneapolis, mas o deputado White disse que ele pode ter estado com familiares. Seu pai, Javaris Milton, é de lá, mas agora cumpre pena de prisão perpétua por assassinato de 1º grau, condenado por atirar e matar seu primo em um negócio de drogas que deu errado.
Agora 2 de seus filhos enfrentam o mesmo destino. Descobrimos que Jarrell Milton tem outro irmão, Javaris Milton Jr., que enfrenta graves acusações de armas e drogas aqui em Nebraska. O procurador do condado de Douglas, Don Klein, disse que não sabem quando Jarrell será extraditado de volta para Omaha, pois há um processo judicial que deve ocorrer em Minneapolis antes que ele retorne aqui. Perguntei a ele se é verdade. Você causou o ferimento àqueles caras? E ele disse não. Eu não. Eu estava lá. Fiquei com medo, mas não causei ferimentos neles, pai. Acredito 100% no meu filho quando ele diz que ele não matou aquele homem. Eu acreditei nele. Jarrell Milton foi condenado por assassinato em 1º grau, entre outras acusações, e foi sentenciado a uma pena de prisão. Devido à sua idade na época do crime, sua condenação gerou debates sobre o sistema de justiça juvenil nos Estados Unidos e as implicações de condenar jovens infratores a penas de prisão de longa duração. Enquanto no caso anterior, 2 adolescentes e um menino de 12 anos enfrentam acusações por atirar em 2 homens, resultando na morte de um deles, passamos para outra chocante situação envolvendo um adolescente. Um garoto de 14 anos que enfrentava acusações de assassinato em Massachusetts em outubro de 2013, Philip Chisholm, assassinou seu professora da Denver High School, de 24 anos, Colleen Ritzer. Chisholm seguiu sua professora no banheiro da escola e Philip Chisholm usou brutalmente um estilete para tirar sua vida. Muito horrível, o ataque foi capturado pela vigilância de filmagem. Após o assassinato, ele arrolou o corpo sem vida fora da escola em uma lixeira com a intenção de enterrá-la na floresta, que ele retornou mais tarde, coberto de sangue, aumentando a insensibilidade do crime. Chisholm usou o crédito da senhorita Ritzer do cartão para comprar um ingresso para o cinema. Durante a sentença dele, os pais da senhorita Ritzer estavam no Tribunal Superior junto dos irmãos e colegas que compartilharam declarações comoventes sobre sua amada filha e colega no tribunal. O pai da senhorita Ritzer, Tom, expressou sua devastação por não ser capaz de proteger sua filha e consertar o que aconteceu. Ele até estava na escola dela naquele dia, mas saiu sem conhecer a tragédia. Peggy, Laura e eu esperamos horas naquela cadeira. Algumas pessoas vieram e foram. Em algum momento da noite ouvi um helicóptero na distância. Não estava se movendo. Estava apenas parado no mesmo lugar. Eu sabia que isso não era bom. Então alguém saiu de uma das salas dos fundos e eu os ouvi dizer cena do crime. Rezei constantemente para que isso acontecesse. Primeiro rezei para que encontrassem Colleen e ela estivesse segura. Mas depois ouvi o helicóptero e as palavras cena do crime. Minhas orações mudaram para, por favor, não deixe que seja Colleen. A mãe de Ritzer, a Peggy, descreveu Chisholm em termos mais fortes. 21 de outubro, sua última memória. Torta de creme de chocolate. Ele é puro mal, e o mal nunca pode ser reabilitado. Você precisa considerar a segurança de nossa família e do resto da comunidade, pois vivemos com o medo de que ele saia da prisão. Se você achou que Chisholm havia atingido o fundo da depravação com seus crimes, espere até ver seu comportamento chocante durante os procedimentos do caso no tribunal. Chisholm não demonstrou nenhuma emoção, parecendo distante da gravidade de suas ações. Os irmãos de Ritzer também tiveram palavras contundentes reservadas para Chisholm. Coloque este animal atrás das grades com a pena máxima possível. Eu imploro, por sua honra, não dê a esse covarde a oportunidade de destruir a vida de outra família. Estou aqui hoje e espero que a justiça para Colleen seja feita. Quero que a sentença mais longa possível seja permitida. Os advogados de defesa não negaram que Chisholm matou a professora, mas argumentaram que ele estava sofrendo de uma doença mental grave. Apesar dessa alegação, o ato horrível não pôde ser desculpado. Este processo inexato é central para a manutenção do nosso pacto social e parte do tribunal, o conceito de ordem e liberdade. Este tribunal imporá a sentença de prisão perpétua pelo assassinato de Colleen Ritzer e estabelecerá uma data de elegibilidade para liberdade condicional de 25 anos. Chisholm recebeu uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 25 anos.
Nesse caso, nos deparamos com a trágica história de Jeremiah King. Ele assassinou um homem em Albuquerque em sua garagem após uma noite de caos. O incidente ocorreu em 2015, quando King, com apenas 16 anos na época, e 5 de seus amigos estavam envolvidos em atividades ilegais, como arrombar carros e casas. Steven Gecky, o querido bartender de Albuquerque, confrontou-os em sua garagem e, tragicamente, King admitiu ter puxado o gatilho, tirando a vida de Gecky. Embora a magnitude do crime de King seja assustadora, o comportamento deles no tribunal deixará você incrédulo. Durante a sentença, King e seu grupo de amigos foram vistos sorrindo, sem demonstrar remorso pelo que fizeram. A mãe de King dirigiu-se ao juiz, descrevendo seu filho como uma criança boa e respeitosa que cometeu um erro. Jeremiah é de bom caráter moral. Sei que pode ser difícil de acreditar, dadas as circunstâncias. Mas isso é verdade, no entanto. A promotora Lisa Calloway destacou o histórico de comportamento indisciplinado de King, que incluía o consumo de álcool e drogas sem supervisão. Ele conseguiu sair, beber álcool, usar drogas e passar tempo com seus amigos sem nenhuma supervisão de adultos. No tribunal, amigos e familiares da vítima expressaram sua tristeza e raiva pelo ato sem sentido. Leve-o e amarre-o em saran wrap. Pendure-o pelos pés. Jogue-o no sangue do porco e deixe-o se afogar. Jeremiah King foi condenado a passar os próximos 25 anos atrás das grades. O juiz lhe deu a pena máxima estipulada em seu acordo de culpa, expressando que King não demonstrou genuíno arrependimento, apesar de seu pedido de desculpas no tribunal à família da vítima. Não posso fazer muito, mas peço desculpas. Posso provar isso fazendo o bem na prisão. Os outros 5 adolescentes, envolvidos na noite de caos, se declararam culpados de acusações menores e aguardam sentença. Suas acusações não estão diretamente relacionadas ao homicídio. Depois do trágico incidente em Albuquerque, envolvendo Jeremiah King, que tirou a vida de um homem durante uma noite de caos, passamos para o surpreendente caso de Lionel Tate. Talvez o cidadão americano mais jovem a receber uma sentença de prisão perpétua por seus crimes. O garoto tinha 14 anos em 2001, quando foi condenado por tirar a vida de uma menina de 6 anos, chamada Tiffany Eunice, em 1998, no condado de Broward, Flórida. A mãe de Tate, Kathleen, estava cuidando das 2 crianças quando decidiu deixar o menino sozinho com Tiffany para tirar uma pequena soneca no andar de cima. Seu advogado o defendeu, alegando que o menino de 12 anos pesava impressionantes 165 libras e estava apenas brincando com a menina de 6 anos. Ele argumentou que Tate feriu acidentalmente a menina enquanto mostrava a ela movimentos de luta profissional. O fígado dela foi lacerado como resultado dos golpes, e ela também sofreu muitos outros ferimentos, incluindo fratura no crânio, costelas fraturadas e inchaço no cérebro. A acusação afirmou que a menina teria sofrido ferimentos semelhantes se tivesse caído de um prédio de 3 andares. O juiz Joel T. Lazarus condenou Lionel Tate à prisão perpétua, afirmando que seus atos não eram de uma criança brincalhona. Ele se comportou de maneira fria, cruel e insensível em relação a ela. Tate permaneceu em grande parte impassível e em silêncio durante a sentença. Em 2004, um tribunal de apelações estadual anulou sua condenação com base no fato de que sua competência mental não havia sido avaliada. Eventualmente, ele foi libertado com 1 ano de prisão domiciliar e 10 anos de liberdade condicional. De um caso notável envolvendo Lionel Tate, que aos 14 anos recebeu uma sentença de prisão perpétua por tirar a vida de uma menina de 6 anos na Flórida. Morgan Geyser e Anissa Weier, as 2 meninas de 12 anos, foram presas por tentar tirar a vida de suas amigas para homenagear um personagem de terror online
conhecido como Slender Man. Elas moravam em Waukesha, Wisconsin, e decidiram atrair sua amiga Peyton Lutner para uma floresta. A menina esfaqueou Peyton um total de 19 vezes, na esperança de agradar o personagem fictício. No entanto, Peyton conseguiu rastejar até uma estrada, onde foi encontrada e levada para o hospital. Felizmente, ela sobreviveu à terrível tentativa contra sua vida. Apesar de terem sido consideradas inocentes por motivo de doença mental ou defeito, as duas meninas foram encaminhadas para instituições de saúde mental. Weyer foi condenada a 25 anos de prisão perpétua, enquanto Geiser recebeu uma sentença de 40 anos de prisão perpétua. 7 anos depois, Geiser recebeu libertação antecipada, mas permaneceria sob supervisão até completar 37 anos. Ambas as meninas pareciam desarrumadas e arrependidas quando foram sentenciadas. Morgan estava chorosa ao se dirigir ao tribunal e pediu desculpas, entre lágrimas, à vítima e à sua família. Quero que todos os envolvidos saibam disso. Lamento profundamente tudo o que aconteceu naquele dia. E nada. Eu sei que nada do que eu disser vai consertar isso, meritíssimo. E nada do que eu disser vai consertar o que quebrei. Eu estou apenas esperando que, ao me responsabilizar de alguma forma e me tornar responsável pelo que participei naquele dia. Foi um aprendizado. Minha família sabe. Me desculpe. Geiser se declarou culpada no ano passado como parte de um acordo que previa seu comprometimento a uma instituição mental em vez de prisão. Na audiência de hoje, os advogados de ambas as partes convocaram psicólogos como testemunhas para depor sobre a saúde mental de Geiser. Minha opinião é que liberá-la para um ambiente menos restritivo neste momento constituiria um risco substancial de dano corporal a si mesma, a outras pessoas ou à propriedade. Enquanto o primeiro caso envolveu Morgan Geiser e Anissa Weyer, duas meninas de 12 anos que tentaram tirar a vida de sua amiga para homenagear um personagem de terror online,